da política e tem pessoas que realmente acham que esse colapso social e econômico pode facilitar numa competição por relações hegemônicas entre diferentes ideologias e formas de poder. Isso é tão óbvio, é tão descarado e é tão patente que é aquela história de a gente ter as novas roupas do rei, né? Como se a verdade fosse a mentira. Então, eu acho que, eu não vou comentar sobre isso, o cancelamento é total e completo de qualquer pessoa que se manifesta no sentido de expor essa gigantesca farsa. Então, eu não quero discutir isso aqui. Você sabe muito bem o que está acontecendo, é uma total falta de vergonha. O povo brasileiro está cada vez mais consciente do que está acontecendo, independente de fact-checkers, de pessoas que tentam controlar o entendimento das pessoas. Isso não está acontecendo e as pessoas estão entendendo claramente o que está acontecendo. Isso vai ter uma repercussão extremamente séria. A gente sabe de várias ações importantes acontecendo em vários lugares do mundo, envolvendo cortes e tribunais internacionais, e essa história não vai acabar muito bem para várias pessoas. Eu espero que o povo se organize e entenda que ele tem o direito ao tratamento que ele escolher com relação à liberdade do médico de poder receitar. Eu não vou mais comentar sobre isso. Eu só queria falar um negocinho sobre o lockdown, que é uma coisa interessante. Novamente, quando a gente vai criando narrativas improvisadas e que interessam à reposição hegemônica, a gente geralmente desvia completamente da ciência, que é tão usada hoje em dia de maneira completamente absurdamente incoerente. O coronavírus, o SARS-CoV-2, de onde é que ele vem, pessoal? Ele vem de morcegos. Como é que vivem esses morcegos e como é que eles se espalham entre os morcegos? Em cavernas. Os morcegos voam durante o dia, no final do dia eles se concentram em cavernas e ficam se lambendo e passam vírus de um para o outro. Então esse é um vírus que é desenhado, desculpe, mas existe uma pessoa chamada Charles Darwin que mostrou uma relação muito importante na realidade, que é a evolução. Esse vírus evoluiu, senhores, para ser transmitido em ambientes confinados. Essa é a biologia dele. E isso está sendo desprezado pelas construções e narrativas improvisadas que servem a agendas de reposição hegemônica, mas que não respeitam a ciência, não respeitam o conhecimento que a gente tem da biologia, não respeitam o entendimento de evolução, absurdamente falaciosos. Entendeu? Então, deduzam daí o resto. Num país como o Brasil, que tem 15 milhões de pessoas vivendo em favelas, né, as cavernas, as nossas cavernas, elas, né, abrigam muita gente. São 8, 9, 10 pessoas num cômodo, às vezes. Doutora, eu sempre tenho um pouco de dificuldade em acreditar, a gente coloca tudo como se fosse, né, como se fosse na conta das narrativas, mas o fato é que mais de 150 países pelo mundo adotaram e continuam adotando lockdown. E a gente não está na fase inicial mais da doença, né? A gente já está numa fase que a gente tem um ano de literatura, de experiências produzidas pelo mundo inteiro, e esses mesmos países, quando o vírus, quando a transmissão comunitária, quando o contágio aumenta, eles recorrem de novo ao fechamento porque agem pela lógica e dizem que, como as pessoas são vetores do vírus, quanto mais a gente se encontra, né, quanto menos distanciamento social se tem, mais se transmite o vírus. Essa é uma lógica, parece ser uma lógica muito simples por trás do lockdown, e os números mostram que muitos países que adotaram de maneira mais eficaz... É a minha pergunta para o senhor. Países que adotaram de forma mais eficaz, como o Reino Unido ou como Portugal, de fato tiveram uma queda relevante nos casos e têm conseguido agora manter em níveis mais baixos. É óbvio que muitas vezes quando esses países reabrem, a contaminação aumenta de novo, que é uma prova de que quando as pessoas se encontram, a contaminação aumenta. Então, o que eu quero saber é isso, é só o mundo inteiro está errado e o Brasil está certo? É difícil, né, chegar a um denominador comum, aparentemente. Primeiro, deixa eu tentar explicar uma coisa. Os dados que você sempre fala, agora que você falou nesse momento, não são esses. Os dados mostram que a probabilidade de você se infectar num ambiente confinado é muito maior do que você estar num ambiente aberto, com troca de ar, e onde você mantém um distanciamento social. Lockdown não tem nada a ver com distanciamento social. Lockdown é um sistema de shutdown, tá? É um sistema de shutdown onde você encerra todas as atividades de maneira horizontal, sem nenhum tipo de critério, onde você verticaliza o distanciamento social em termos de prioridade. Então é um conceito equivocado, primário, estulto, extremamente primitivo.
Agora, na verdade, isso era feito, de alguma certa forma, durante as pestes no século XIV, assim por diante. A gente está no século XXI e a gente sabe muito bem que não existe evidência mostrando o que você está falando. Muito pelo contrário, a evidência é quando você confina pessoas, e a evidência, inclusive, começou a sair de Nova York no ano passado. Né? Doutor, onde existem se milhões percebeu de que estudos, eu falo com estatísticos todos os dias que me apresentam estudos de quando você reduz a mobilidade urbana, você consegue ter efeitos em diminuição do número de internações mas e de lógico, casos. mas é lógico. Veja, se eu der um tiro no paciente, eu reduzo a doença. Qual é a lógica em você fazer um shutdown, eliminar toda a economia e atividade social, deixar as pessoas agora começarem a se suicidar ou destruir a economia de um país porque você acha que você está sendo lógico? Existe uma coisa, Amanda, que chama custo-benefício e risk assessment, entendeu? A gente já sabe hoje em dia que as pessoas confinadas transmitem o vírus melhor. Então, na verdade, o lockdown gerando confinamento não tem nada a ver com distanciamento social. São conceitos completamente diferentes e não adianta tentar esconder um dentro do outro. Eles não cabem. Eles são conceitualmente duas soluções que têm predicados substantivos completamente diferentes. Então, a estratégia de distanciamento social verticalizado e inteligente, sim, isso reduz a transmissão do vírus. Simplesmente jogar todo mundo para dentro de casa, fechar todas as lojas e fazer tudo isso não ajuda, isso facilita a transmissão